Os destaques desta edição. Fome atinge mais de 2,7 milhões de pessoas no Amazonas, aponta a IBGE. Ministério Público Federal denuncia empresário do Amazonas por sonegação de mais de 4 milhões em tributos. Secretário de Estado americano vai hoje a Boa Vista para discutir a imigração de venezuelanos. Fome se alastra e atinge mais 10 milhões de pessoas no país. Brasil terá a maior fábrica de vacinas da América Latina. A ONU diz que o mundo precisará de 428 bilhões de dólares para conectar todos à internet. A Alemanha reconhece dificuldade em cooperar com Bolsonaro. Del Valle impõe ao Flamengo sua maior derrota na história da Libertadores. Em mais um assalto, bandido aterroriza passageiros de ônibus da linha 443. Assassino da missa não tem insanidade mental e vai a júri popular. Homem supostamente embriagado morre esmagado por ônibus na Epaminondas. Após trair facção, homem é executado dentro de kitnet na Cidade de Deus. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. É de 67% a probabilidade de chover, 7 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura que no momento é de 25 graus, terá máxima de 34 graus Celsius. A umidade do ar está em 81%. Os ventos estão com 10 quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, 18 de setembro. Chegamos aos 261 dias do ano e faltam 105 para terminar 2020. Dia de São José de Cupertino. Também é o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce da Retinoblastoma. E o Dia dos Símbolos Nacionais, criado por decreto em 1822. Esta é a edição 84.851 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 26 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 28 centímetros. A vazante já chega aos 7 metros e 24 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1793, George Washington assenta a pedra fundamental do Capitólio. 1818, independência do Chile. 1851 era fundado o jornal The New York Times. 1950, inauguração da TV Tupi em São Paulo. Foi a primeira emissora de televisão do Brasil. Hoje se comemora assim os 70 anos da televisão do país. 1960, Fidel Castro desembarca em Nova York como chefe da delegação cubana nas Nações Unidas. Agora 5 horas e 53 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou Sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, PC, bom dia, Eduardo Silva, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã, e bom dia, Paulo Guerra. Pellegrini, mais um assalto a ônibus na cidade. Pellegrini foi desta feita lá na Avenida Samaúma, no conjunto Galileia, bairro Monte das Oliveiras. Pois é, Paulo Guerra, a principal via do bairro Monte das Oliveiras, né, que passagem dos ônibus, né, Paulo Guerra, e ontem o motorista, o cobrador, os passageiros passaram por essa experiência terrível, que é ser assaltado dentro de um coletivo com um bandido armado e violento e ameaçando todo mundo. Foi assim, mais uma vez o ônibus foi assaltado, Paulo, e o bandido conseguiu fugir. Um deles entrou no ônibus e tinha apoio de um que estava numa motocicleta, segundo as informações. Daí, Paulo, levaram os celulares, as bolsas e a renda do coletivo. E agrediram o motorista da linha 443 de novo, não é, Pellegrini? De novo, né, Paulo? E o interessante é que a polícia vem fazendo um trabalho em relação a isso, e a grande maioria das vezes, pasme, Paulo Guerra, os mesmos bandidos que outrora foram presos voltam a assaltar os coletivos e já são até conhecidos de motoristas e cobradores. Pellegrini, ontem eu observei, estive na área da Cidade Nova, ali onde está sendo construído o complexo do Manoa, a falta de paciência dos motoristas. Há de se levar em consideração que uma obra grande está sendo realizada ali e não se pode fazer diferente, a não ser causar problemas ao trânsito naquela área, não? Pois é, Paulo, aqui ali tem um que é sem paciência, ali tem um que é mão armada, tá com algum problema naquele lá que dá na ponta, né, na cabeça.
e ficam ali, Paulo, tem uns que realmente não têm paciência. Pegam a faixa azul, pegam o lado da esquerda, cortando a frente de todo mundo, chegando lá, quer meter a cara na frente da cara do carro dos outros. É realmente bem complicado. Apesar de ter sempre ali agente de trânsito, a situação realmente é complicada, mas a obra está continuando, Paulo, é trabalho lá, vem avançando a cada dia. A previsão é que aquele complexo viário, que é muito necessário, que era um sonho de quem mora na Zona Norte, deve ficar pronto ainda esse ano. Pois é, Peregrino, daqui a pouco temos matéria sobre isso. E é lamentável, é claro que em toda regra há exceção, mas os motociclistas em Manaus, em sua maioria, continuam colocando em risco não só a vida deles, como das pessoas também, principalmente nas faixas de pedestres, Peregrino, cortando na frente de carros sem a mínima noção de distância, e por isso muitos acidentes são registrados. Realmente é muito lamentável. E a velocidade que eles imprimem nesses veículos, não é, Peregrino? Paulo, realmente, e o resultado não é outro a não ser pessoas feridas, outras pessoas passando perigo aí, pessoas que escapam de morrer devido à ação aí de motoqueiros que não respeitam ninguém, Paulo. Eles saem cortando na frente de todo mundo, não obedecem faixa de pedestre, e o resultado é sempre acidentes. Ontem, por exemplo, no programa do Valdir, nós noticiávamos que lá no Mutirão, o motoqueiro em alta velocidade. Paulo, ele não conhecia bem a via, passou no quebra-mola e caiu, ficando gravemente ferido. Você tem uma ideia, ele já foi operado, ele continua em coma, dessa vez coma induzido, e o risco de morte dele é muito grande, Paulo. Muitos motoqueiros também no pronto-socorro João Lúcio, ali naquele pronto-socorro que fica na Carvalho Leal, Adriano Jorge, ali, Paulo, a situação realmente é Castelo Branco, ali Carvalho Leal. Tem uma ala lá onde fica o pessoal do ortopedia, 90% de motoqueiro quebrado, outros que vão ficar aleijados devido ao acidente. Peregrino, o homem foi esmagado, ele estava embriagado, Peregrino? As informações dão conta de que sim, Paulo, ele ia atravessando a rua, a Avenida Epaminondas, vem no centro da cidade. Ontem à noite, era por volta de 22 horas, quando foi atropelado por um ônibus, Paulo. Ele foi esmagado e infelizmente acabou morrendo. Foi levado ainda a uma unidade de saúde, mas não tinha jeito para ele não. Ele acabou morrendo e o corpo deu entrada no Instituto Médico Legal nas primeiras horas da madrugada de hoje. Um homem, dizem, traiu a facção, estava dentro de sua kitnet, morava sozinho, os caras pularam um muro e foram até a kitnet e o executaram. Onde foi, Pelegrini? Na Rua Atlético Paranaense, lá no bairro Cidade de Deus. Você disse com riqueza de detalhes, Paulo, foi isso mesmo. Os bandidos, os assassinos que estavam decididos, estavam prontos para matar, assim o fizeram. Pularam o muro, invadiram o kitnet. Lá no kitnet, o rapaz que morreu já estava arrumando as coisas, as malas, os sacos, as sacolas cheias de roupa, todos os pertences já estavam arrumados. Ele pretendia sair de lá o mais rápido possível, mas não deu tempo. Os bandidos chegaram primeiro, a morte chegou primeiro e os executores o mataram lá mesmo. Pelegrini, vou aguardá-lo daqui a pouco, assim como, claro, os nossos ouvintes, milhares de ouvintes, para ouvi-lo aí com o noticiário policial. Ok, Paulo Guerra, daqui a pouquinho nós vamos voltar sim com o nosso noticiário policial aqui dentro dessa edição, da edição de hoje do Jornal da Manhã. Agora, Paulo Guerra e ouvintes, eu vou contar também daqui a pouco uma verdadeira procissão no bairro de Eldorado, na Avenida Itaúba. Era, Paulo Guerra, qual era o santo de ontem, Pelegrini? Uma procissão rubro-negra, Paulo, descendo as ruas depois do jogo de ontem. Pois é, e que o santo era o Santo Del Valle. Até daqui a pouco, Pelegrini. Quando voltaremos com essas e outras informações. Rapaz, disse que o Domenech não sabe, quase perde o avião. Ele entrou no portão errado, de norteado depois da peia. É contigo, Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito irá realizar a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito nesta sexta-feira em um evento online pelas redes sociais do órgão a partir das 10h30. Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, a SNT será diferente.
a começar pela abertura. As demais atividades que começarão na próxima segunda-feira também não irão seguir os protocolos do chamado novo normal, abrangendo medidas sanitárias de higiene e distanciamento social. Entre os dias 21 e 25 de setembro, o Detran AM realizará webinários com assuntos relacionados à temática da SNT, que neste ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. O Cine Manaus oferece 46 vagas de emprego nesta sexta-feira. Devido à pandemia da Covid-19, os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo via e-mail. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail semtepixmanaus@gmail.com. No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida. Repetindo o e-mail, semtepixmanaus@gmail.com. As vagas são para operador multifuncional, tapeceiro de móveis, operador multifuncional, almoxarife, colchoeiro, motorista de caminhão, agente de coleta de lixo, técnico em eletrônica hospitalar, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, reserva de linha de montagem, auxiliar de produção, bordadora máquina, mecânico de refrigeração, atendente de telemarketing, empregada doméstica, marceneiro e técnico em eletrônica. Durante a pandemia do novo coronavírus, o Serviço Emergencial 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança recebeu mais de 19.400 ligações com denúncias de aglomerações ou descumprimento dos decretos do governo estadual de prevenção à Covid-19. As chamadas, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública divulgadas nesta quinta-feira, representam 16% do total de ligações recebidas no período pelo serviço de acionamento emergencial. O Amazonas registrou nesta quinta-feira 650 novos casos confirmados de Covid-19. Com isso, o número total de casos da doença chegou a 129.501 no estado, segundo o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região publicou ontem ato conjunto que institui e regulamenta o protocolo para o retorno gradual e progressivo das atividades presenciais no âmbito das unidades administrativas e judiciárias da Justiça do Trabalho nos estados do Amazonas e Roraima. O documento foi assinado pelo presidente do TRT-11, desembargador Laírton José Veloso, e pela desembargadora corregedora Ruth Barbosa Sampaio, e prevê uma retomada gradual em 3 etapas distintas. Primeiro, retorno do público interno. Segundo, retorno do atendimento externo. E terceiro, retorno pleno às atividades. Ainda não há previsão de datas para esse retorno. As peculiaridades de cada localidade onde houver vara do trabalho serão avaliadas caso a caso. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou no início da tarde de ontem, durante visita à obra, que o complexo viário Professora Isabel Vitória, na entrada do Conjunto Manoa, na Zona Norte, está 85% concluído e será entregue à população na segunda quinzena de novembro. As demais estruturas incluídas no pacote de mobilidade também estão com seus cronogramas afinados para ficarem disponíveis a partir desse período. A previsão é nós fazermos na segunda quinzena de novembro a inauguração, a entrega oficial ao trânsito e ao povo de Manaus, num reforço extraordinário ao que já tinha antes. E as 3 grandes obras do setor viário que nós fizemos, uma que era da entrada do aeroporto com a Torquato ali, a outra recente, o anel viário Ministro Roberto Campos, que é a maior obra de construção civil que tem em Manaus, e essa aqui que não fica atrás. Até a próxima semana, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, será concluída toda a etapa de colocação dos pré-moldados e a partir de então os trabalhos serão focados nos tabuleiros com colocação de ferros e concretagem. O sistema binário que envolve os bairros Mundo Novo e Manoa já estão com suas obras praticamente concluídas, faltando em alguns casos pintura e sinalização. Todas as demais obras do pacote de mobilidade, como a construção do Terminal 1 na Constantino Nery, do Terminal 6 na Lagoa Azul, a construção de 3 estações de transferência de passageiros, as estações Arena, na Constantino Nery, Santos Dumont, na Torquato Tapajós e Parque das Nações, na Max Teixeira, além de reformas de terminais
estão com seus cronogramas ajustados para também ficarem prontos em novembro e ser entregue à população a partir da segunda quinzena. Juíza de Iranduba orienta eleitores e alerta candidatos. Em ano de eleição atípica, por causa da pandemia do novo coronavírus, é sempre válido orientar o eleitor sobre medidas preventivas a serem adotadas no dia 15 de novembro, quando o Brasil vai às urnas em primeiro turno para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A titular da 56ª Zona Eleitoral em Iranduba, juíza Diná Câmara, recebeu a nossa reportagem e, entre várias recomendações feitas durante a entrevista, lembrou que os eleitores deverão usar máscaras, levar caneta, álcool em gel e usar roupas confortáveis para evitar mal-estar por causa do calor. Transporte de eleitores, boca de urna e aglomerações dentro ou fora dos locais de votação são crimes eleitorais e vão ser exemplarmente punidos, garante a magistrada. Até porque, né, J. Rai, a aglomeração esse ano, além de ser crime eleitoral, também vai contra a saúde pública. A juíza Diná Câmara também destacou que este ano os portões dos locais de votação serão abertos mais cedo e orientou que entre as 7 e as 10 horas da manhã devem comparecer para votar apenas as pessoas dos chamados grupos de risco e dos grupos prioritários. Aquelas pessoas com deficiência de locomoção, né? Idosos, lactantes. E você que não se enquadra nesses casos, espere para ir após as 10. Porque se você for entre 7 às 10, você vai esperar um pouco mais. E um alerta aos candidatos e aliados: propaganda eleitoral ainda não está liberada. O pré-candidato, por exemplo, tem jurisprudência sobre isso, ele pode expressar a opinião dele, geral, sobre assuntos, ele pode dizer o nome dele, se apresentar como pré-candidato, mas ele não pode pedir voto, ele não pode, por exemplo, também se identificar com o número do partido, porque a propaganda só é a partir do dia 27 de setembro, porque essa é a data limite para todas as candidaturas estarem analisadas, certo? Propaganda eleitoral é ilegal agora e pode ser punida com multa. 6h11 em Manaus. Às vésperas de completar os 70 anos, o Tribunal de Contas do Amazonas vai reconhecer os gestores públicos municipais e estaduais que alcançarem os melhores índices de desempenho, regularidade, eficiência, efetividade e transparência em suas respectivas administrações. Instituída por resolução, já foi publicada no Diário Oficial do TCE, o selo de qualidade será entregue pelos membros do colegiado aos agraciados que alcançarem os índices previstos. Entre os requisitos para receber o reconhecimento, o gestor deverá ter tido suas contas julgadas regulares nos últimos 4 anos, além de estar em dia com a entrega de todas as prestações de contas mensais, balancetes do exercício anterior e ao exercício que será avaliado. Deverá também ter obtido ao menos a pontuação mínima na meta 7 do Plano Nacional de Educação nos anos em que houver meta a ser aferida. 6h12 em Manaus. O Ministério Público Federal denunciou os administradores de fato da empresa Tapajós Serviços Hospitalares por sonegarem mais de 4 milhões em contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a entidades e fundos como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, o Serviço Social do Comércio SESC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE. Como administradores da empresa, Francisco de Almeida Aguiar, que também utilizava o nome falso de Klaus Adam Joia Ventura, e Gilberto Souza Aguiar deixaram de repassar entre fevereiro e dezembro de 2015 R$3.611.754,69 de contribuição à Previdência Social e R$695.161,86 de contribuição de intervenção no domínio econômico destinado ao SENAC, ao SESC, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, ao FNDE e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A sonegação era realizada com omissão de dados relativos ao vínculo empregatício e das remunerações recebidas pelos funcionários da empresa nos documentos previstos pela legislação fiscal e as autoridades fazendárias. 2.765.000 ou 71% dos moradores em domicílios particulares permanentes do estado
estavam em algum grau de insegurança alimentar, sendo que destes 37% estavam em insegurança alimentar moderada, 819 mil, e insegurança alimentar grave 622 mil pessoas. No total, 665 mil domicílios do Amazonas apresentavam insegurança alimentar, sendo que 322 mil com insegurança leve, 199 mil em insegurança moderada e 144 mil domicílios apresentavam insegurança alimentar grave. Insegurança moderada e grave indicam que houve privação quantitativa de alimentos e que a fome esteve presente. Segundo o IBGE, os dados são da pesquisa de orçamentos familiares POF 2017-2018 sobre segurança alimentar, divulgada ontem pelo órgão. Polícia. O caso do assassinato da Miss Maricoré Kimberly Karen Mota, que tinha 22 anos, teve mais uma reviravolta. A defesa do réu confessa do crime e o analista judiciário Rafael Fernandes Rodrigues havia solicitado um incidente de insanidade mental realizado quando há dúvida sobre a saúde mental do acusado na época dos atos. O resultado da perícia médica saiu e a Justiça amazonense entendeu que Rafael pode ser responsabilizado pelo feminicídio da ex-namorada, que foi por ele morta a facadas dentro de um condomínio no centro de Manaus. A decisão assinada pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital, decreta que, no caso de condenação, Rafael cumprirá pena criminal na medida de segurança. O processo está em andamento e ainda não há previsão para a data do julgamento. No entanto, Rafael vai a júri popular composto por 7 jurados. Ele está em uma unidade prisional na capital desde dia 17 de maio deste ano. Agora 6h19 em Manaus. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos falar do nosso noticiário policial. Um ônibus foi assaltado, conforme a Rádio Difusora já informou nessa edição do Jornal da Manhã. Um ônibus foi assaltado, Paulo Guerra, o alvo dos criminosos dessa vez, mais uma vez, foi o ônibus da linha 443. Os criminosos entraram no ônibus, eram 2, estavam, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, armados, violentos e nervosos, levaram tudo dos passageiros, do cobrador também, a renda do ônibus foi levada, bem como o motorista foi ameaçado de morte. Os bandidos fugiram em rumo ignorado, deixando os passageiros apavorados. Tudo isso aconteceu na Avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 assaltantes invadiram uma vila e roubaram as mulheres que moravam nessa vila. Paulo Guerra, tudo isso aconteceu no dia de ontem, lá no conjunto Promorá, no bairro do Alvorada. Os bandidos invadiram o local e saíram levando tudo que viam pela frente. Moradores do bairro Grande Vitória, mais uma vez no entorno da Igreja Católica. Os bandidos estão fazendo graça. A polícia está pegando couro, está pegando banho dos bandidos daquela área. Os vendedores de verdura, de hortaliças, os donos de salão de beleza já não aguentam mais serem assaltados praticamente todos os dias. As viaturas da 4ª SECOM precisam fazer uma ronda melhor na área da igreja aqui do bairro Grande Vitória, que o negócio não está fácil. É assalto praticamente todos os dias. Na 4ª SECOM tem grandes policiais, como o Sargento Moraes, como o Tenente Freitas, o amigo do Hamilton Cabral, estão todos aí ligados no Jornal da Manhã e com certeza o policiamento será reforçado naquela área. Pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Era cedo da noite ainda, era 19h20 quando esse homem estava apanhando. Foi na mesma hora que o Vasco da Gama estava apanhando do Botafogo. Ontem teve gol do Babi, o Vasco perdeu com o gol do Babi e o Botafogo, pela Copa do Brasil, meteu-lhe a pé no Vasco. E nessa mesma hora esse homem estava sendo agredido, estava sendo levado, estava
estava dando entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Ele pegou uma pisa lá na Cachoeirinha e o Vasco pegou uma pisa no Rio de Janeiro. Pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi uma briga de trânsito, mais uma. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Praticamente todos os dias temos aí registros de pessoas que brigam, que batem e que apanham no trânsito. O jovem de 22 anos deu entrada no João Lúcio com ferimentos na boca, no nariz e no ouvido, devido a uma briga aí de trânsito. Um estava cortando à frente do outro e eles dois acabaram brigando e um deles deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. No Platão Araújo, 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, os dois envolvendo motocicleta. Um dos acidentes aconteceu na Avenida Camapuã, o outro aconteceu na Avenida Grande Circular, proximidades da rotatória do São José. As 2 pessoas feridas deram entrada no pronto-socorro e se somaram a outras tantas que estão internados lá no pronto-socorro Platão Araújo, vítimas de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Amigo motoqueiro, todo cuidado é pouco. A gente fala aqui de motoqueiro, mas a gente não está generalizando. Tem muita gente que sai de casa para trabalhar, como entregador, como mototaxista, que é responsável, que dirige direitinho. Mas tem uma turma aí, meu amigo, que não respeita nem a vida dele e nem a dos outros, colocando a vida de todo mundo em risco. Amigo motoqueiro, vamos ficar vivo e dirigindo, pilotando com responsabilidade. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Ele recebeu uma estocada, um rapaz de 24 anos de idade, conhecido na área da zona leste da cidade como Chico. O Chico levou-lhe uma facada e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Logo ao chegar, ele foi muito bem atendido no Platão Araújo. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da maca, o pessoal da segurança, todos que chegam no pronto-socorro Platão Araújo são muito bem atendidos por essas equipes. E esse homem, se não é a ação dos anjos da vida do Platão Araújo, teria partido desta para pior. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Encontrava com ele de plantão hoje lá no Instituto Médico Legal. Ele estava lá no livro da capa preta. Ele estava acordado, estava bem, estava lá me trazendo as informações. Nosso amigo Jefferson do IML. Aquele abraço, Jefferson! E para toda a equipe do IML, vamos às notícias. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Morte no bairro Cidade de Deus. Um assassinato ocorreu à noite de ontem. Um homem foi barbaramente, brutalmente assassinado a noite passada. E segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, esse homem fazia parte de uma facção criminosa. De repente deixou a facção e começou a entregar o pessoal, né, Paulo Guerra? Ele é identificado como Alessandro e foi assassinado no kitnet onde morava, na Rua Atlético Paranaense, no bairro Cidade de Deus. Era noite, os bandidos, os assassinos, os próprios colegas dele de facção subiram, treparam no muro, foram até o apartamento dele, chegando lá dispararam 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima. E não resistiu aos ferimentos.
e morreu. Foram 5 balaços. Tem gente que não pode ouvir falar em 5 hoje. Foram 5 balaços no corpo da vítima. Logo depois, os bandidos fugiram e até o presente momento não foram identificados. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal. Departamento de Perícia Técnica Científica fez os primeiros procedimentos no local, bem como uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve no local e os primeiros procedimentos de investigação já foram realizados no local do crime. Noite de ontem, 21h05, 5 minutos. O homem foi atropelado. Ele foi atropelado por um ônibus. O acidente aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Avenida Epaminondas. Um homem que estava embriagado foi atravessar a rua e foi esmagado por um ônibus. Ele foi esmagado por um ônibus na Avenida Epaminondas. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aí ele ainda ficou alguns minutos com vida. Os profissionais do SAMU estiveram no local e ainda o removeram para uma unidade de saúde, mas já havia pouco o que fazer. Ele já estava mais para lá do que para cá e acabou morrendo. E até o presente momento ele não foi identificado oficialmente. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 45. Eu falei 5. 45 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte. Mas o passarinho da morte cantou tão devagar hoje. Será que ele é flamenguista? Solta de novo aí o passarinho. O passarinho deve ser daquela turma do Flamengo. E essas foram as notícias. Agora é contigo. Paulo Guerra tem ali na promoção Suco Del Valle, morango, manga, maracujá, caju e uva. São 5 sabores em promoção. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes dos números da Mega Sena, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.300 realizado ontem em São Paulo. Dezenas sorteadas 09, 21, 37, 39 43 e 54. 09, 21, 37, 39 43 e 54. A Quina saiu para 77 apostas, cada uma vai receber R$29.541,74. E a quadra teve 3.877 apostas ganhadoras com premiação de R$827,28 para cada uma delas. Brasil segue em terceiro no primeiro ranking da FIFA após parada da Covid-19. Bélgica segue na liderança e em segundo lugar está a França. A FIFA atualizará o ranking no próximo dia 22 de outubro. O atacante brasileiro Neymar foi indicado ontem ao prêmio de melhor atacante da última edição da Liga dos Campeões. Segundo a UEFA, a entidade máxima do futebol europeu, ele disputa a premiação com o francês Kylian Mbappé, seu colega do PSG, e com o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. O Flamengo voltou a jogar mal e não resistiu ao bom jogo do Independiente del Valle da Libertadores da América. Jogando em Quito, o rubro-negro não foi páreo para a equipe de Miguel Ángel Ramírez e foi amplamente dominado. Com gols de Moisés Caicedo, Preciado, Gabriel Torres Sanches e Beder Caicedo, o Del Valle venceu por 5-0. Com a vitória elástica, o Del Valle se vinga dos 3-0 no Maracanã no final da Recopa em fevereiro. O resultado também deixa os equatorianos isolados na liderança do Grupo A da fase de grupos da Libertadores com 10 pontos. Pressionado, o Flamengo estacionou nos 6 pontos na segunda colocação e vai encarar na quarta rodada do Grupo A o Barcelona. A partida será na próxima terça-feira lá em Guayaquil. O Independiente vai à Colômbia enfrentar o Junior Barranquilla. Ainda na Libertadores, o São Paulo também tropeçou e empatou em casa em 2-2 com o River Plate jogando no Morumbi. Os outros jogos: Racing 0, Nacional de Uruguai 1 e Libertad 0, Racing 2. Na Copa do Brasil, o Botafogo derrotou o Vasco
1-0 e o Juventude fez 2-0 no CRB. Com a estreia nas eliminatórias confirmadas para o dia 9 de outubro contra a Bolívia na Neoquímica Arena, a seleção brasileira anuncia a convocação hoje também para o segundo jogo, dia 13, fora de casa contra o Peru. Tite vai refazer a lista que chegou a ser divulgada com 24 jogadores no dia 6 de março para as datas inicialmente previstas. Os nomes serão anunciados às 12h30 de hoje e o técnico concede entrevista coletiva às 15 horas. A lista pode ter algumas mudanças, já que Alisson estava fora por conta de lesão em março e 2 jogadores antes chamados vêm de problemas físicos, casos de Daniel Alves e Bruno Henrique. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,6 milhões de trabalhadores. Para o público do Bolsa Família, a parcela paga já é a primeira de 300. Para os demais, seguem os pagamentos de R$600 e a ajuda será creditada. A Caixa abrirá 770 agências neste sábado, das 8 às 12 horas, para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os beneficiários nascidos em janeiro, 3,9 milhões de pessoas poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro. E os trabalhadores nascidos em maio, 5,1 milhões de pessoas poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS. Ao todo, os benefícios somam 5,8 bilhões de reais. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse ontem que já foram transferidos 197 milhões em auxílio emergencial para 67,2 milhões de beneficiários do programa em todo o Brasil. Segundo ele, cerca de 45% dessas pessoas vivem nas regiões norte e nordeste do país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Casa da Moeda não serão privatizados em seu governo. Durante sua tradicional live semanal, ele afirmou que não está segurando privatizações e que qualquer processo é demorado. Depois de recuar em mais da metade em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação. É o que apontam os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Brasil tem mais de 135 mil mortes por Covid-19. Curvas estão em queda em 13 estados e também no Distrito Federal. O país tem 135.031 óbitos confirmados e 4.457.443 diagnóstico de Covid-19, segundo o consórcio dos veículos de imprensa. A Fundação Oswaldo Cruz e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro assinaram ontem acordo para a instalação da maior fábrica de vacinas da América Latina. O complexo industrial de biotecnologia em saúde vai ocupar uma área de 580 mil metros quadrados e terá capacidade de produção de 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano e será instalada em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. As vacinas contra meningite, hepatite e tríplice bacteriana que atualmente são importadas vão passar a sair desse polo. O acordo prevê a construção de 9 prédios e a inauguração está prevista para 2023 e deverá gerar 5 mil empregos diretos. O complexo será responsável por toda a produção de vacinas da Fiocruz, inclusive da Covid-19, quando esta for aprovada. As 26 capitais do país têm ao todo 311 candidatos às prefeituras aprovados em convenções para a disputa das eleições deste ano. Número total que ainda pode sofrer alterações com o registro final da Justiça Eleitoral deve ser o maior em pelo menos 20 anos. No Rio de Janeiro, a comissão especial aprovou por unanimidade pela sequência do processo de impeachment de Wilson Witzel, do PSC. O placar final foi de 24-0. Witzel disse que recebeu com tranquilidade a decisão, mas falou em linchamento político e acusação sem provas. Ele foi afastado do cargo pelo STJ e é investigado por suspeitas de corrupção em contratos públicos na área da saúde. O governador nega. Ainda no Rio, a Câmara de Vereadores rejeitou mais uma vez um pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, republicanos. Foram 24 votos a 20. O pedido foi protocolado pelo PSOL com base na Operação Hades,
que investigam o suposto QG da propina na administração municipal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, suspendeu a tramitação do inquérito que avalia se Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal e decidiu também que caberá ao plenário definir se o presidente pode enviar depoimento por escrito ou, se preferir, escolher o melhor dia para ser ouvido. A data do julgamento ainda será definida. A investigação aberta em maio tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente peruano Martim Vizcarra enfrentará uma audiência de impeachment nesta sexta-feira, após a Corte Constitucional do país rejeitar ontem uma apelação para adiar a iniciativa do Congresso para demovê-lo do cargo. O governo da chanceler federal Angela Merkel voltou a manifestar preocupação com as políticas ambientais e para os povos indígenas de Jair Bolsonaro e admitiu que a cooperação com o governo federal brasileiro nessas áreas está sendo cada vez mais difícil. Como resultado, Berlim tem procurado outros parceiros em governos estaduais, municipais e na sociedade civil brasileira, disse ela. Por outro lado, no aspecto político, o governo alemão diz não acreditar que o Brasil esteja sob risco de sofrer um golpe militar e avalia não haver sinais fortes de interferência entre poderes no país. O mundo precisará fazer um investimento de pelo menos 428 milhões de dólares até 2030, se quiser levar a internet a 3 bilhões de pessoas ainda sem acesso à rede mundial. O investimento caberá aos setores público e privado, segundo o secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações, a UIT. Em comunicado, Rolin Zhao afirma que encontrar a forma de tornar a internet disponível a cada pessoa no mundo até o final da década é o objetivo da agência. Este 18 de setembro marca o Dia Internacional da Igualdade Salarial. O lema para a primeira celebração é construindo um futuro melhor de trabalho, garantindo a igualdade salarial. Um evento virtual da Coalizão Internacional de Igualdade Salarial, EPIC, deve incentivar o mercado de trabalho a cumprir as etapas necessárias para garantir a igualdade de remuneração. A ênfase vai para o momento da recuperação da pandemia da Covid-19 em todo o mundo. A ONU estima que as disparidades salariais entre homens e mulheres cheguem a 23% no globo. A China informou nesta sexta-feira que iniciou exercícios militares perto de Taiwan em resposta à visita de um funcionário de alto escalão do governo americano. A tensão nas relações entre Pequim e Washington tem aumentado nos últimos meses devido a questões como a situação das liberdades públicas em Hong Kong, o tratamento dado pelo governo chinês à minoria uigur, Covid-19, relações comerciais ou o aplicativo TikTok. A China continental, liderada pelo Partido Comunista, e a ilha de Taiwan, refúgio do exército nacionalista chinês após a Guerra Civil de 1949, foram administradas por 2 regimes diferentes por mais de 70 anos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chega a Boa Vista hoje para discutir a imigração de venezuelanos. Ele se encontrará com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, irá ao posto de identificação e triagem da Operação Acolhida e, mais tarde, visitará a paróquia de Nossa Senhora da Consolata. No final da tarde, seguirá para Bogotá, onde se vai se encontrar com o presidente colombiano Iván Duque. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Fox começa na presidência do STF com prova de fogo na relação com Bolsonaro. A Folha de São Paulo estampa: Carlos diz não ser covarde usar robôs e admite uso de rede social de Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Cidade de São Paulo deve permitir volta em outubro com só 20% dos alunos nas escolas públicas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia identifica um dos suspeitos de assassinar professor dentro de casa. Valor econômico. IBGE confirma que o país voltou ao mapa da fome em 2018, diz pesquisador. Estado de Minas. Governo libera música ao vivo, academia e cinemas em 2 macro-regiões. Fortaleza Diário do Nordeste. CBF encaminha ao Ministério da Saúde estudo sobre o retorno do público aos estádios. Porto Alegre, 0 hora. Deputados aprovam prosseguimento de impeachment do governador e vice em Santa Catarina. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Pesquisa mostra avanço da pobreza. Em tempo. Competitividade deve marcar as eleições municipais. A crítica. CEOPS recebeu mais de 19 mil denúncias. Participaram desta edição reportagens J.A. e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva
e Paulo Guerra.